Esse vídeo é a continuação, parte 2. Estamos falando das batalhas de Davi dentro da sua própria família. E outra tragédia familiar estava para acontecer e era a vingança de Absalão. Pois por 2 anos Absalão tratou Amnon friamente, sem lhe dirigir palavra, e ao final desse período ele viu, né, a oportunidade de executar o seu plano premeditado, pois Davi já teria dado o caso do estupro como encerrado. Pois bem, Absalão resolveu fazer justiça com suas próprias mãos e se vingou de Amnon, matando e, por consequência, vingando o crime praticado contra a sua irmã. A Bíblia diz que os irmãos de Absalão e Amnon nunca se deram bem. A inveja sempre imperou entre eles, já que Absalão nunca havia aceitado uma possível sucessão do trono por parte do irmão, o irmão mais velho, Amnon. Depois de cometer o crime de assassinato, Absalão se refugiou na casa de seu avô materno, Talmai, rei de Gesur. E, enquanto isso, Davi pranteava a morte do seu filho Amnon todos os dias. E perseguiu Absalão por 3 anos ao fim deste período. Mediante uma arapuca, Joabe conseguiu que ele perdoasse Absalão, permitindo a sua volta a Jerusalém. Esse foi mais um erro fatal cometido por Davi, que pagou caro pela indulgência que mostrou para com este filho, Absalão. Ora, passados 3 anos, Absalão também se rebelou contra o pai e tenta destroná-lo e matá-lo, com a ajuda de Aitofel, o famoso conselho de Aitofel. Esse Aitofel era um homem de confiança de Davi e tentou dar um golpe de estado para assumir o trono. Tudo isso começa com ele começando a roubar a simpatia do povo, se fazendo de amigo de todos, e foi para Hebrom, e ali se declarou rei, contando com o apoio de muita gente, inclusive do homem de confiança de Davi, Aitofel. A partir de então, Davi teve que deixar Jerusalém para se proteger e planejar sua resistência. E quando Absalão soube que Davi tinha deixado Jerusalém, ele foi para a cidade e se apoderou do trono de seu pai. Para piorar a situação ainda mais, Absalão cometeu imensa torpeza ao se relacionar sexualmente com as esposas de Davi em frente a todo o povo de Israel. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 16. Mais uma vergonha para o pai. Mas veja que Absalão era filho de Davi com a viúva de Saul. Só podia dar nisso. E pagou caro pelas besteiras que fez. E essa história não fica ainda assim, ela tem um desfecho ainda pior. Porque Davi era um homem de guerra e por mais que lhe doesse, era preciso derrotar o seu próprio filho, Absalão. Joabe, que era o comandante do exército de Davi, organizou a resistência e atraiu Absalão e seus seguidores à floresta e ali os derrotou. Absalão foge montado numa mula, mas os seus belos cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. E Davi tinha dado ordens para não matarem o seu filho, mas não foi obedecido. E Absalão foi atingido por Joabe e depois morto por 10 homens. Estava morto o rebelde Absalão. Pronto. Agora tudo isso vai se configurar lá em 2 Samuel, no capítulo 13. Você pode conferir essa história, onde esses dois filhos de Davi foram uma grande vergonha para ele, tanto Absalão quanto Amnon, de um casamento usurpador que começou errado e só poderia ter trazido consequências trágicas, obviamente. Amnon e Absalão, dois filhos problemáticos, fruto de casamentos errados de Davi, um homem polígamo.
Agora vamos falar da sexta esposa de Davi, que se chamava Agite. E não se tem muita informação dessa mulher, mas alguns registros dão conta de que era uma dançarina muito bonita e Davi se encantou por ela. O início desse relacionamento está registrado lá em 2 de Samuel, no capítulo 3. Desse casamento nasceu Adonias, e Samuel, também em 2 Samuel capítulo 3, você pode encontrar isso. Terceiro filho problemático de Davi, o que tentou se apoderar do trono de Israel quando seu pai já estava velho. Lá em 1 Reis capítulo 1, você vai ver este fato. A Bíblia diz que com a morte de Amnon e Absalão, Adonias passou a ser o filho mais velho de Davi, o primeiro da ordem sucessiva. E era ele quem deveria assumir o trono quando Davi falecesse. E acontece que quando Davi já estava bem velhinho e sem condições físicas de reinar, já que a saúde não permitia, o seu filho Adonias, vendo aquela situação, resolveu usurpar o trono e assumiu o reinado sem o consentimento do pai. Isso está em 1 Reis, no capítulo 1. Só que, conforme foi descrito no oitavo casamento de Davi, Batseba não aceitou essa situação e fez o seu esposo, Davi, jurar por Deus que o rei seria o seu filho Salomão. E com isso, Adonias foi destronado e quem assumiu foi realmente o seu irmão Salomão. Por causa disso, Adonias foi assassinado pelo irmão Salomão. E mais uma tragédia na família de Davi, o terceiro filho da perdição, o irmão matando outro irmão. 1 Reis, capítulo 2, você pode verificar isso. O sétimo casamento de Davi aconteceu com Abital, e esse matrimônio está registrado em 2 Samuel, no capítulo 3. A Bíblia não diz como se iniciou esse relacionamento, dessa união. Nessa união saiu Cefatias, está descrito lá em 2 Samuel também no capítulo 3. E por fim, o último casamento, o oitavo, foi com Batseba, essa mulher que era esposa de Urias, soldado fiel de Davi, e que mais encantou a Davi. E Davi já havia se casado 7 vezes, mesmo assim não era feliz e ficou de olho no corpo escultural de Batseba. E Davi trama a morte do esposo dela, Urias, para enfim ter relação sexual com ela, depois de já ter engravidado essa mulher. No final, ele se casa com ela, e dessa relação sexual ilícita nasce o quarto filho da perdição, e a partir daí a vida do rei só piorou, pois Deus não aceitou esse pecado e matou o filho de Davi. Isso você confere em 2 Samuel, no capítulo 11. E toda a família foi destruída pelo mal, como exposto acima. E desse oitavo e último casamento nasceram a criança que morreu e que a Bíblia não diz o nome. Nasceu Simeia, nasceu Sobabe, Natã e Salomão, o mais novo. E Salomão foi o quinto filho desse casamento de Batseba, sua oitava esposa. E como a vida conjugal familiar de Davi nunca foi das melhores, já que 5 de seus filhos foram desonra para a sua história, não restou alternativa na escolha de um sucessor no trono. Então, ele amava Absalão e Amnon, e esse último era o possível sucessor, monarca, já que era o primogênito, mas ambos estavam mortos, conforme foi explicado. Então, deste modo, o caminho ficou livre para Batseba, que, sem sombra de dúvidas, influenciou decididamente Davi, para que Salomão fosse o rei. Só que Adonias agora era filho mais velho, e pela lógica seria o seu sucessor do trono, e assim agiu, sabendo que seu pai estava velho e sem condições físicas para reinar, resolveu usurpar o trono, e antes que Salomão assumisse. Mas Batseba não queria saber disso, o trono era do filho dela e acabou. Então era assim que ela queria, e dessa forma foi o que aconteceu. Com a ajuda do profeta Natã, ela apelou para os sentimentos de Davi, fazendo jurar por Deus que o rei seria o seu filho Salomão.
e com isso Adonias foi destruído, e quem assumiu foi realmente o irmão Salomão, e como primeiro ato mandou assassinar Adonias. Mais uma tragédia na família de Davi. Irmão matando irmão. Então, podemos observar que na família de Davi muitas tragédias aconteceram, e tudo isso, obviamente, por conta de uma falta de direção nessa questão familiar. Embora Davi foi um excelente rei, um conquistador, um guerreiro,